A paz do Senhor, irmãos. Nesta oportunidade eu quero ler um texto bíblico com todos para que possamos iniciar, os trabalhos desta live, onde nós trataremos a respeito da grande tribulação. A grande tribulação, e eu estou com a minha Bíblia aberta no texto do Evangelho que Mateus escreve, capítulo 24, a partir do verso 15. A Bíblia diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Esse é o texto bíblico, Mateus capítulo 24, os versículos de 15 até o 28. Meus irmãos, nós vamos iniciar esta live hoje com uma palavra de oração. E nós vamos pedir oração hoje especialmente por dois irmãos. O pastor Daniel Nunes da Silva, que é pastor presidente da igreja em Campina Grande, na Paraíba, também presidente da convenção, a COMEAD CGPB, que vem reagindo muito bem. Tivemos informações hoje do seu filho, irmão Keiler, de que ele tem reagido muito bem ao tratamento pelo qual está passando em função da Covid. Mas também quero pedir oração aos irmãos por um amigo nosso, companheiro, de jornada com o CETAD, o pastor Jorge Melhorança, que é do Rio de Janeiro, mais especialmente ali da região de São João de Meriti. Ele está acometido por Covid, ele foi hospitalizado ontem, e agora, no início da noite, a esposa dele nos mandou uma mensagem comunicando que ele entrou em coma e por isso foi também entubado. Então nós vamos orar em favor desses dois amados irmãos, que são parceiros da seara, da obra do Senhor, e pessoas que valorizamos muito. E queremos, juntamente com os irmãos, também dirigirmos ao Senhor esta oração. Amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos, agradecidos pela vida e pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós, através das nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, o nosso trabalho, tudo aquilo que temos realizado no Senhor, o Senhor tem feito, abençoado, assim como os irmãos que conosco estão. Eu louvo ao Senhor pela minha família, pela minha esposa, meus filhos, genro, nora, pelos nossos pais. Eu agradeço a Ti por todas as coisas que o Senhor tem feito, também em benefício de cada um deles. Coloco diante do Senhor os funcionários aqui da escola, do CETAD, e cada um dos irmãos, aqueles que conosco estão aqui em Apucarana trabalhando, mas também os que estão de longe. A irmã Bruna, que está em Maringá, o pastor Ciro Zibordi, que está em Niterói, no Rio de Janeiro, também o nosso companheiro presbítero Alisson, que está em Campo Grande, no Rio Grande do Norte. Peço ao Senhor que abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs que trabalham conosco no CETAD, para que abençoe a vida deles. Guarde-os debaixo do teu sangue, da tua proteção, livra-os desta praga, em nome de Jesus. Dê saúde e os abençoa, assim como cada um dos membros das suas famílias, em nome de Jesus. Também pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Daniel Nunes, que tem
se submetido a tratamento por causa da Covid. Abençoa a vida dele, dá a ele a tua graça. Ainda o pastor Jorge Melhorance, que está precisando da tua intervenção na sua vida, em benefício da sua saúde, porque ele tem apresentado, nesses dias de ontem para cá, uma sensível piora no seu quadro de saúde. E nós pedimos a tua intervenção. Faz uma obra grande, especial, abençoadora na sua vida. Também, Senhor, tantos quantos têm enviado para nós os seus pedidos de oração, os quais temos apresentado diante de Ti todos os dias. Deus abençoa cada vida, cada família, cada obreiro, cada irmão e irmã, seus familiares, amigos, conhecidos. Põe a Tua mão para abençoar, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, nós queremos aqui, porque o Senhor tem estado conosco, né? Tem nos dado saúde e vida para realizarmos o trabalho na sua presença. Deixa eu posicionar melhor aqui, pastor Ciro. Pronto, por aqui mais para longe que fica melhor. Mas o senhor, pastor Ciro, conte a bênção. Pastor Hércules, estamos felizes com Jesus, não é? Passando por tribulações aí, a igreja no Brasil e no mundo passando por tribulações, mas louvamos a Deus porque em Jesus nós temos esperança e conforme vamos estudar hoje, se Deus quiser, a igreja está passando por tribulações, mas não passará pela grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo, não é? Porque esse estudo que nós estamos fazendo, inclusive, é para cada vez mais aumentar a nossa esperança. A nossa escatologia não é uma escatologia aterrorizante, especulativa, mas é aquela escatologia que está de acordo com o que Paulo disse, né? Que nós estamos esperando a bem-aventurada, a vinda de Jesus é a bem-aventurada esperança da igreja. É o livramento dessa grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo, mas a igreja, quando começar a grande tribulação, já vai estar respirando a atmosfera celestial com o Senhor. Mas as nossas lutas hoje são grandes, mas eu deixo para todos os nossos irmãos, para o irmão especialmente, para a sua família, pastor Hércules, para todos do CETADB, todos os irmãos que estão entrando aí também para assistir a nossa live, e participar, não é? Eu deixo para todos o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz que as aflições desse tempo presente não são para se comparar, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória seja dada Glória a Deus. Ao maravilhoso Glória nome do Senhor. Essa é a nossa expectativa, não é? A gente estuda a respeito da grande tribulação, mas estamos aguardando, né, o dia e clamamos, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Porque os dias são maus, mas nós cremos que já já aquele que há de vir virá, e a Bíblia diz virá e não tardará. O arrebatamento é justamente o livramento da grande tribulação, né? Porque Jesus diz que nós devemos veio uma mensagem aqui do CETADB para mim, mas acho que é automática do Insta. Então, Jesus disse, né, vigiai, estai em oração, vigiando, né, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas as coisas que devem acontecer. Então, graças a Deus que o arrebatamento será um livramento, né? Nós vamos escapar desse terrível período. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, nós temos anunciado já desde segunda-feira que, na verdade, já desde a semana passada, né, nós avisamos que continuaríamos falando a respeito do tema escatológico, mas que especialmente nessa live nós teríamos o assunto a grande tribulação. E olha que tem separado aqui apenas 29 perguntas relacionadas ao tema da grande tribulação. E eu ainda quero acreditar que durante esta live aqui surgirão outras, né, que complementarão essas 29 que estão aqui. Mas deixa eu fazer um anúnciozinho aqui, meu pastor. Olha aqui que eu tenho na minha mão.
perguntas escatológicas, não é? Se você deseja, você pode se inscrever e fazer conosco o curso Perguntas Escatológicas. Aqui, de forma bem didática, organizada e bem estruturada a linha de pensamento, o pastor Ciro Sanches Iborde responde 101 perguntas escatológicas. Então, é um curso de aperfeiçoamento nessa área da escatologia bíblica e você certamente não deve perder, não pode ficar de fora, não é? Então, se inscreva, acesse o nosso site cetadib.com.br e adquira este curso que certamente será de grande valia para a sua vida, para o seu ministério, será de muita bênção. Meu pastor, eu penso que nós já podemos começar aqui. O assunto é pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, não é? Qual dessas correntes teológicas tem maior comprovação bíblica? É a pergunta que nos foi dirigida aqui por um dos nossos amados irmãos, que certamente já estão com a gente aí, né? Glória a Deus. Pois vamos lá, pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo? Bom, pastor Alex, existem várias correntes, né, várias escolas com respeito à tribulação, né, ou à grande tribulação, ou ao período tribulacional, como a gente prefere chamar o período de 7 anos, porque quando nós estudamos, claro, com base erudita, esses assuntos, nós vemos que prevalece o termo período tribulacional para os 7 anos, tribulação para os 3 anos e meio, a primeira metade, né? E a grande tribulação para a segunda metade, com base justamente naquilo que Jesus falou em Mateus 24, porque lá em Mateus 24, Jesus, quando utiliza o termo que em língua portuguesa, como o irmão leu aí, está grande aflição na versão corrigida, ou na versão atualizada, grande tribulação, ele se refere justamente à parte final do período tribulacional. A segunda metade, né? A segunda metade. Então, por isso que nós, às vezes, procuramos usar termos mais específicos. Mas, claro, o termo grande tribulação também, a pessoa sabendo do que ela está falando, né? Então, o termo grande tribulação também se aplica aos 7 anos, quando você sabe do que você está falando. É isso que a gente quer aqui deixar esse alerta para que todos possam entender claramente os termos, porque assim como na Bíblia, a gente tem termos que variam de significado de acordo com o contexto. Nem sempre a palavra fé na Bíblia, por exemplo, significa confiança. Pode significar o evangelho, por exemplo, né? Então, apostatar da fé, por exemplo, não é você deixar de ter confiança, é você abandonar o evangelho, abandonar a mensagem de salvação, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, isso é importante. Mas vamos lá. Esquentando os motores, né? Vamos agora... Vamos lá para entrar na questão aqui. Como eu dizia, existem várias correntes, né? Várias escolas. E elas existem justamente porque elas não são complementares. Elas, na verdade, elas são irreconciliáveis. Agora, apenas uma delas, à luz da Bíblia, é que vai estar certa. A realidade é essa. Agora, também é importante dizer que a gente não deve chamar de hereges. Hoje tem essa tendência, né, na internet de dizer, o pós-tribulacionista é um herege. Ou se não, o pós-tribulacionista, o pré-tribulacionista é um herege. Não, meu irmão. A gente não pode banalizar a palavra heresia. Quando a gente fala de heresia, é algo muito grave. Por exemplo, quando você se opõe às doutrinas fundamentais da fé cristã, as doutrinas que constam, por exemplo, dos credos, não é? A trindade, a plena divindade de Jesus, a plena humanidade de Jesus. Isso é doutrina fundamental. Quem nega a trindade não pode ser chamado nem de cristão. Realmente é um herege. Quem nega a trindade, quem nega a divindade de Jesus, quem nega a humanidade perfeita de Jesus. Agora, quem nega, por exemplo, também que Jesus não vai voltar, né? Aqueles que dizem que Jesus já veio, aqueles que dizem que Jesus, a vinda de Jesus é uma utopia, isso é heresia. Quem diz que a vinda de Jesus não vai acontecer, está realmente pregando uma heresia. Agora, essas
essas diversas posições, se é pré-tribulacionismo, é meso ou mid-tribulacionismo, ou pós-tribulacionismo, né? Ou essa corrente mais nova que é o chamado arrebatamento pré-ira, né? Que divide os 84 meses da tribulação em 4 partes e diz que Jesus vai voltar só no terceiro quarto, ou seja, nos 21 meses finais da tribulação, que é uma outra teoria aí mirabolante, né? Mas a gente não chama essas pessoas de hereges, mas elas são, claro, elas estão, na verdade, equivocadas, né? Teologicamente. Então, só que a pergunta que foi feita hoje aí é só com respeito a pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Nós, claro, pregamos o pré-tribulacionismo e temos plena convicção de que esta é a teoria que está de acordo com a Bíblia, que honra a Bíblia. Claro que nós não chamamos nossos irmãos pós-tribulacionistas de hereges, nós respeitamos a posição deles, mas nós defendemos a nossa. Defender a nossa não quer dizer que nós estamos considerando os outros hereges, mas nós defendemos. E defendemos com energia, com firmeza, porque nós cremos que é bíblico. E no nosso caso, que nós estamos aqui esposando o arcabouço doutrinário da Assembleia de Deus, que tem uma declaração de fé, nós sempre costumamos dizer também que o que nós estamos aqui falando está em sintonia, está de acordo com a nossa declaração de fé. Alguém dirá, não, a Bíblia a Bíblia está acima da declaração de fé. Mas não é bem assim, porque essa declaração de fé, ela resulta aí de praticamente 100 anos de estudos pelos principais teólogos e mestres da nossa denominação, que debruçaram sobre o assunto, estudaram, para chegar nessa definição. Então, o assembleiano que se preza, ele subscreve a sua declaração de fé, né? Então, só para concluir, pastor Ecos, o pré-tribulacionismo, ele é bíblico. E o pós-tribulacionismo, na nossa maneira de ver, ele carece de fundamentação bíblica, porque não dá para você conciliar o arrebatamento com a manifestação do Senhor, como os pós-tribulacionistas fazem. Eles acham que é a mesma coisa. Só quer dizer, a Bíblia diz claramente que vai haver um arrebatamento. O arrebatamento, a Bíblia diz claramente, em 1 Tessalonicenses, que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, ele não vai pisar aqui na terra. Então a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares. Agora, por que a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares, se lá em Zacarias 14 diz que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras? Quer dizer que a igreja vai ao encontro do Senhor e desce. Sobe e desce. Né? Então isso não tem fundamento, porque quando você estuda Apocalipse com cuidado, você vê que boa parte do livro de Apocalipse, mais precisamente os capítulos 6 a 18, apresenta o período tribulacional e a igreja não está presente nesse período, quando haverá 7 selos, 7 trombetas, 7 taças que vão desencadeando na revelação que Deus deu a João, não é? Vão desencadeando juízos de Deus que são sequenciais. É um equívoco dizer que esses juízos ocorrem paralelamente, porque a Bíblia é clara ao dizer que quando, por exemplo, o 7º selo é aberto, os 7 anjos aparecem com 7 trombetas para desencadear novos juízos. Não acontecem paralelos, são sequenciais e cada vez mais intensos. E a igreja, já vimos aqui várias vezes, nesse momento, ela já vai estar no céu, como está lá em Apocalipse 4 e 5. Aqueles 24 anciãos representam a igreja. Eu estou dando ênfase para o verbo representar, porque muita gente pensa que João viu, o que João viu é literal. Veja, não confunda. Apocalipse é uma revelação por meio de símbolos. É um quadro pictórico, claro, falando da realidade, mas o que João viu não foi a realidade. Então, quando você vê lá 4 seres, 24 anciãos, o cordeiro, veja que o cordeiro, que é Jesus, ele é representado lá com olhos e tal,
é uma descrição simbólica, falando do Espírito Santo ali, tal, 7 olhos, mas é uma descrição simbólica. Claro que Jesus é real, claro que Jesus é Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é real. Mas o que aconteceu? Deus revelou para João, por meio de símbolos, o que vai acontecer no futuro. Então, quando João vê os 24 anciãos, não é que ele está vendo 24 pessoas que existem no céu. Ele está vendo, na verdade, 24 anciãos que representam a população do céu no futuro, que nesse caso, como já vimos aqui várias vezes, é a igreja, porque aqueles 24 anciãos, pelas características, eles representam a igreja, né? Então a igreja já estará no céu antes da abertura do primeiro selo. A abertura do primeiro selo marca o início do período tribulacional, e tem outras perguntas aí que vai dar para a gente continuar respondendo. Então, objetivamente, qual corrente teológica tem mais comprovação bíblica? Sem dúvida, para nós, a única que tem comprovação bíblica, nesse caso, é a pré-tribulacionista. As outras carecem de comprovação. A gente pode demonstrar isso, já temos demonstrado, nosso manual do curso demonstra isso, e a gente não está aqui jogando pedra nas outras correntes. A gente estudou as outras correntes. A gente sabe o que as outras correntes propagam, né? Então, a gente fala com conhecimento de causa. Não é simplesmente defender uma corrente em detrimento das outras, mas é defender uma corrente tendo feito uma comparação com as outras e analisado minuciosamente, né, todas as outras escolas para a gente poder se posicionar com segurança. Mas vamos adiante, né? É importante. Eu já verifiquei os irmãos ali que acabam complementando. A pergunta que eles acabaram de fazer está aqui nas próximas que serão respondidas. Eu quero, desde já, agradecer aos irmãos, né, que já estão conosco. Eu acabei aproveitando um tempinho aqui, fiz um compartilhamento, fui no aviãozinho ali e mandei para cima, entendeu? E pense que chegou uma quantidade de irmãos, inclusive o pastor Sérgio, nós estivemos conversando hoje à tarde, né, a respeito da abertura de um núcleo que ele está promovendo, e ele já mandou um joinha ali, que está com a gente. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu já vi paraibanos, maranhenses, pernambucanos, tocantinenses, não é? Pastor Evandro já mandou um joinha, já bateu palma, já chorou, profetizou, enfim. Deus abençoe cada um dos irmãos. Sim, pastor Ciro. Só mais um detalhe do ponto de vista histórico, que é bom dizer, né? O pessoal costuma dizer que o pré-tribulacionismo é muito novo e tal, é recente. Mas o pós-tribulacionismo também não é tão velho assim, porque a escatologia ela começou a ser melhor sistematizada a partir do século XVII, né? Então, na verdade, forçar a barra, digamos assim, dizer que os pais da igreja eram pós-tribulacionistas, porque isso não foi objeto de debate pelos pais da igreja nos primeiros séculos. Eles eram milenaristas, claro, eles eram adeptos da escola do quiliasmo, que depois também perdeu força a partir do quarto século, né? E na Idade Média prevaleceu acabou prevalecendo aquilo que depois foi chamado de amilenarismo. Agora, com respeito à tribulação, isso só começou a ser debatido a partir do século XVII, século XVIII. Claro, o pós-tribulacionismo foi a primeira nesse caso. Mas o pré-tribulacionismo ele não surge tanto tempo depois. Ele surge já no século XVIII, com Morgan Edwards, e depois no século XIX, mais precisamente com John Nelson Darby, que foi o que melhor sistematizou não só o pré-tribulacionismo, ele foi o melhor sistematizador escatológico até hoje. Né? Claro, até hoje que eu digo, historicamente falando, né, dentre esses primeiros. Claro que depois foram surgindo outros que se basearam na obra de Darby e fizeram também um trabalho muito bom. Mas nós, então, somos pré-tribulacionistas, convictos, né? Maravilha, maravilha. Ó, os baianos estão pedindo, manda um alô, receba aí o nosso abraço, gente. Alô, o Diego Bahia. já está ali, mandando a saudação aí para os nossos irmãos. Também, aí, ó, o pastor Coriolano lá de Curitiba. Coriolano, nós estamos com um grande núcleo do CETARB aqui em Campo Largo, né? Deus abençoe os irmãos. O pastor acabou de entrar ali e já mandou uma saudação. Cearenses, Deus abençoe a todos. O Espírito Santo, ele estará na terra
após o arrebatamento? Essa é uma pergunta bastante recorrente quando o assunto é escatologia e especialmente quando se fala a respeito do arrebatamento da igreja e o início, né, do período tribulacional. É ótima pergunta e recorrente, né? Já respondemos várias vezes, mas é importante para a gente aqui pôr os pingos nos is, porque há muitos irmãos que não conseguiram ainda distinguir duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo, como onipresente, ele nunca vai sair da terra, claro, porque pela onipresença e pela imensidade, vou usar aqui uma força de expressão para todos entenderem, pela onipresença e pela imensidade, que são atributos exclusivos da deidade, o Espírito Santo está presente até no inferno, né? Até no inferno, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Então, pela onipresença e pela imensidade, ele está presente em todos os lugares. Agora, quando a igreja for arrebatada, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, tem um que restringe, tem um que detém, até que do meio seja tirado. Esse um que detém, Paulo não diz, mas não pode ser o diabo, porque o diabo não está detendo a si próprio, né? Então não pode ser o diabo, não pode ser o anticristo, porque o anticristo não detém a si próprio. Só pode ser o Espírito Santo, ou o povo de Deus, que age por meio do Espírito Santo. Então, uma resposta geral aí que todos os pré-tribulacionistas utilizam é que é o Espírito Santo, né? Agora, nós temos que ter cuidado para não dizer que o Espírito Santo vai sair da terra no sentido de não operar mais no que tange a salvação, porque vai haver salvação. E aí eu vou recorrer aqui, pastor Ex, permita-me, eu vou recorrer ao famoso argumento de autoridade. Porque eu estou falando aqui várias vezes e parece que às vezes as pessoas não se contentam só com a nossa fala, né? E tal, precisa ter um argumento, precisa citar alguém, tal. E eu já citei, vou citar de novo, o mestre Antônio Gilberto, que é o grande teólogo da Assembleia de Deus no século XX, metade do século XX, início do século XXI, continua sendo, para nós brasileiros, especialmente, o mestre Antônio Gilberto. Então, vou citá-lo, mas eu vou citar também aqui um teólogo importante, que é o Wayne House, que é um erudito. Aqui nessa obra, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Essa obra é muito importante. Quando a trombeta soar. Esse livro eu indiquei aqui para vocês já, aquele livro do Tim LaHaye. Qual é a editora desse livro aí, pastor Ciro? Eu vou mencionar, mas só o Tim LaHaye, eu citei aquele livro que ele reúne um time de pré-tribulacionistas. Esse aqui é um outro livro que faz a mesma coisa. É da editora, pastor, Chamada da Meia-Noite. Então, quando a trombeta soar, olha aqui, os autores são muitos, ó. Thomas Ice, né? Jeffrey, olha aqui quanto, ó, John Valvor, grandes pré-tribulacionistas, né? O próprio Tim LaHaye tem aqui um artigo, e um deles é o Wayne House, né? H. Wayne House. Olha o que H. Wayne House diz nesse livro, que eu recomendo a todos. É um dos melhores estudos de pré-tribulacionismo que existe. Esse aqui, ó. Não é da CPAD. CPAD tem grandes obras, mas essa não é da CPAD, é da Chamada. Olha aqui o que o Wayne House diz, ó, sobre essa pergunta aí. Essa tribulação, falando aqui do período tribulacional, não é? Essa tribulação resultará automaticamente do fato do Espírito Santo cessar sua tarefa de restringir o pecado. A remoção do Espírito Santo, olha aqui, a remoção do Espírito Santo é o reverso de Pentecostes. No dia de Pentecostes, aquele que estivera onipresente no mundo, tornou-se residente no mundo. E quando ele deixar de ser residente, ao ser removido, voltará a ser onipresente em seu relacionamento com o mundo. Isto explica o aparente paradoxo de que aquele que já estava presente na Terra, por ser infinito, tenha vindo no dia de Pentecostes, e que mesmo sendo removido, continue presente, né? Então, Wayne House fala isso. E o mestre Antônio Gilberto, no famoso livro O Calendário da Profecia, a minha capa é bastante antiga, já tem uma capa nova, né?
Mas aqui na página... Esse aí já está até amareladinho, né? Está amarelado, tá remendado. Mas olha o que diz aqui, ó, na parte que ele fala do sumário geral dos eventos escatológicos, é o capítulo 11, que é o último capítulo. Eu estou citando capítulo e não página, porque, claro, no livro novo agora, é o mesmo conteúdo, mas foi feita uma nova diagramação, então pode ter alterado aí a numeração de página. Mas quem tem essa versão antiga é na página 104. Na página 104, olha aqui, ó, retirada daquele que restringe o pecado. Olha o que o mestre Antônio Gilberto diz. Trata-se da pessoa do Espírito Santo. Então ele está dizendo que o Espírito Santo será removido da terra. Mas preste atenção. O pecado e seus males terão então livre curso. Esse afastamento do Espírito Santo é quanto à ação do pecado. A sua operação na salvação dos pecadores é evidente e continua, como se vê em Apocalipse. Então, em resumo, tendo feito essas duas citações, respondendo à pergunta, o Espírito Santo estará na terra após o arrebatamento? Estará. Ah, mas o irmão não acabou de falar que ele será removido? Você prestou atenção? O pastor Antônio Gilberto falou, será removido no sentido de que ele não restringirá mais a ação do mal. Porque no período tribulacional, o diabo, o anticristo e o falso profeta, que vão formar uma tríade satânica, como está lá em Apocalipse 16, versículo 13, eles vão ter maior liberdade para agir. Hoje o diabo age, mas ele age com restrição. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai tirar o poder de restringir o mal. É nesse sentido que ele sai da terra. Não é que ele sai de fato, porque ele é onipresente. É o que o Wayne House disse, aí acabamos de ler. Né? E o pastor Antônio Gilberto também diz a mesma coisa em outras palavras. O Espírito Santo ele sai no sentido de que ele não restringe o mal como restringe hoje. E o diabo vai poder agir com mais liberdade. Mas o Espírito Santo, como ele é onipresente, ele continua, porque é ele continua agindo, porque é ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E já está claro, já falamos em outras ocasiões, que vai haver salvação no período tribulacional. Apocalipse 6 mostra isso, os mártires do período tribulacional que estão lá debaixo do altar clamando. Apocalipse 7,14, esses são os que vêm de grande tribulação, ou da grande tribulação, como diz a versão atualizada, né, que deixa ainda mais claro. Ou seja, são os salvos do período tribulacional, que vão ser salvos como? Ninguém salva-se a si mesmo. O ser humano não consegue autossalvar-se. O ser humano não é uma pessoa que está... imagina uma pessoa que está afundando na areia movediça, aí ela mesma coloca a mão no seu cabelo e puxa, se tiver cabelo, claro, né? Porque tem uns que não têm cabelo. Mas quem tem cabelo, coloca a mão assim e puxa. Não tem como, tem que alguém jogar uma corda, um galho para tirar a pessoa de lá. O ser humano é assim, ele não consegue salvar-se a si mesmo. Ah, mas ele não pode crer? Ele pode crer, mas para crer, ele precisa ser capacitado pela graça de Deus, que vem por meio da ação do Espírito. É a chamada graça preveniente, aquela graça que vem antes, que já estudamos muito aqui em soteriologia. Então, aqueles que serão salvos no período tribulacional, diferentemente do que muitos dizem, a pessoa vai ser salva pelo seu próprio sangue. Ninguém é salvo pelo seu próprio sangue. A salvação só existe em Jesus, por meio do sangue de Jesus. Então, quem for salvo no período tribulacional, pode até dar a sua vida, vai morrer, claro, vai ser morto, mas não vai ser salva pelo seu sangue, vai ser salva por Jesus, mediante o convencimento do Espírito Santo. É ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então ele sai da terra no sentido da restrição ao mal. A igreja é arrebatada, o Espírito Santo, o mundo vai desabar, né? O Espírito Santo ele vai deixar o mundo nas mãos do príncipe das trevas, né? Ele vai agir livremente, Deus vai permitir. É um período de grande tribulação, um período terrível, mas vai haver salvação. E essa salvação, aqueles que se arrependerem, vai ser por obra e graça do Espírito Santo. Maravilha! Então está aí a explicação a respeito do Espírito Santo na terra após o arrebatamento.
Por ocasião da ressurreição dos justos, os túmulos se abrirão literalmente para as pessoas verem? Aqui é importante um esclarecimento, porque quando a Bíblia menciona as ressurreições no Novo Testamento, a Bíblia fala de sepulcros que se abriram, né? Então, por exemplo, no caso de Lázaro, né? Clássico esse exemplo, né? Tirai a pedra, Jesus disse, e aqueles homens removeram aquela pedra, que de acordo com os eruditos era uma pedra que pesava cerca de 4 toneladas, né? E corria num sulco ali, numa ranhura que era feita na terra, e era necessário que homens fortes empurrassem. Quando Jesus ressuscitou, também a mesma coisa. Diz que 2 anjos ali, não é, tal, eles removeram a pedra. Aí o sepulcro então foi aberto, o túmulo foi aberto, o sepulcro foi aberto também, né? Então isso aí leva pessoas a imaginarem que quando houver a ressurreição, os sepulcros vão se abrir. Mas veja, não podemos confundir a ressurreição daqueles que ressuscitam, no caso de Lázaro, para voltar a morrer, e no caso de Jesus, ele não voltou a morrer, mas era necessário que houvesse uma confirmação de que ele havia ressuscitado. Então os anjos primeiro removeram a pedra. Agora, quando nós falamos de uma ressurreição seguida de transformação, e isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos, o corpo transformado não precisa de que uma porta seja aberta, uma parede seja derrubada para ele passar. Jesus mesmo, ele entrou com as portas fechadas, né? E considerando que nós defendemos a doutrina do arrebatamento secreto, e aqueles que morreram em Cristo e vão ressuscitar, eles também vão fazer parte do arrebatamento, porque o arrebatamento, na verdade, vai ser dos mortos em Cristo que vão ressuscitar e vão ser transformados, e dos vivos que vão ser transformados, eles vão se juntar e vão ao encontro do Senhor nos ares. Então, os mortos também vão ser arrebatados. Por isso que a gente até brinca às vezes, porque tem pregador que diz, esta é a igreja do arrebatamento. Mas a igreja do arrebatamento é a igreja, todos os salvos de todas as épocas vão participar da igreja do arrebatamento, porque os mortos em Cristo vão ressuscitar também para serem arrebatados. Eles vão ressuscitar, vão ser automaticamente transformados e vão ser arrebatados. Os vivos, claro, nós não precederemos os vivos os que dormem, os que estão mortos vão primeiro ressuscitar, ser transformados, os vivos também vão ser transformados, e eles formam um grupo só e vão ao encontro do Senhor nos ares. É o que diz lá 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então veja que no caso dos mortos em Cristo, eles ressuscitam e são transformados, num abrir e fechar de olhos. Então não há necessidade de abrir túmulo, de quebrar sepultura, nada disso, né? Agora, isso aí também lança a luz sobre aquele texto de Mateus 27, que fala daqueles santos que ressuscitaram e diz que os sepulcros se abriram. Ali fica uma dica, digamos assim, de que eles ressuscitaram e que não foi uma ressurreição gloriosa, né? Porque no caso de uma ressurreição gloriosa não haveria necessidade de abrir sepulcro, porque o corpo glorioso ele atravessa, né? Não está mais sujeito às leis da natureza. E eu penso, claro que não podemos ser dogmáticos quanto a isso, eu penso que aquela ressurreição de Mateus 27 não é em corpo glorioso, foi para morrer novamente depois, porque lá em 1 Coríntios 15 a Bíblia diz, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, porque existe uma corrente que diz que aqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu, né? E depois saíram do túmulo quando Jesus ressuscitou, eles, na verdade, também ressuscitaram num corpo glorioso. Mas eu não penso dessa forma. Eu creio que eles ressuscitaram para voltar a morrer. Quando diz que eles entraram na cidade santa ali, eles entraram, na verdade, perdão, eles entraram na própria Jerusalém, que é chamada de cidade santa, e se apresentaram, claro, aos seus parentes. Então, resumindo, eu vejo que não haverá necessidade, né, quando Jesus voltar, de os túmulos se abrirem nesse sentido literal, né? Não é literal. Quando há uma ênfase nesse sentido, é simbólica,
Assim como também dormir, a pessoa, claro, não está dormindo, ela está morta. Da mesma forma, quando diz que os túmulos se abrirão, se bem que Jesus, lá em João 5, ele não diz que os túmulos se abrirão, diz apenas que os mortos ouvirão a sua voz, né? Não diz que os túmulos vão se abrir, os sepulcros vão se abrir, né? Então, eu penso que a ressurreição em corpos gloriosos, já o corpo glorioso ele não está sujeito mais às leis da natureza, então não há necessidade de abrir os sepulcros, né? Até porque também não haverá pessoas apenas nos sepulcros. Tem pessoas que foram lançadas no mar, tem pessoas que foram cremadas, né? E o Senhor vai reconstituir tudo isso e vai transformar o seu corpo no abrir e fechar de olhos para que essa pessoa seja arrebatada e vá ao encontro do Senhor nos ares. A verdade, meu pastor, é que a gente parar para pensar nesse dia, vai ser um dia tremendo, né? Vai ser um dia tremendo, glorioso, com certeza, porque a sucessão de fatos que vão se dar é uma coisa fora de série, né? Fora de série mesmo. Os mortos que partiram sem salvação não passarão pela tribulação? Terão uma segunda chance? É a pergunta que o irmão nos faz aqui. Duas perguntas numa só, né? Numa só, isso aí. Os mortos que partiram sem salvação não passarão pela grande tribulação? Não, não passarão, né? Porque eles já estão mortos. E os mortos, na verdade, sem salvação nesse caso, eles já estarão no lugar intermediário, no chamado Hades, ou Sheol, né, no hebraico, Hades no grego, que é o lugar intermediário onde estão os mortos sem salvação. Eles vão aguardar até o juízo final. Eles aguardam nesse lugar intermediário até o juízo final. Então, eles não passam pelo período tribulacional, eles vão ficar no lugar intermediário, né? E outra coisa, eles não terão segunda chance também, nesse caso aí, usando esse termo coloquial, né? Segunda chance, eles não terão, porque essa segunda chance, na verdade, essa oportunidade de se arrepender no período tribulacional é para os vivos, não é para os mortos. Porque lá em Hebreus 9, 27, a Bíblia é clara, né? Que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o próximo passo, claro, não é imediatamente depois que haverá esse momento em que aguardarão no lugar intermediário, mas logo após a morte não há mais outra oportunidade. Aí segue-se o juízo, aí é o juízo final para aqueles que partiram sem salvação. Claro que há algumas excepcionalidades que a Bíblia não diz claramente, são exceções que o Senhor saberá como tratar. Por exemplo, aquelas pessoas que morreram sem nunca ter ouvido a mensagem do Evangelho, ou aquelas pessoas que têm um problema mental e não conseguem sequer compreender a mensagem, né? E vierem a morrer sem compreender a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, mas tem pessoas que não têm capacidade de crer, porque tem um problema mental e morrem nessa condição. Claro que o justo juiz saberá como tratar dessas questões. Uma coisa é certa, aqueles que são salvos, de fato, eles não entram em juízo no sentido de participar do juízo final na qualidade de réus, porque Jesus foi claro, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O termo juízo aí, em João 5, 24, é um termo forense. Indica que a pessoa nunca mais, o salvo, nunca mais participará de um juízo para efeito de condenação. Claro, vamos participar do tribunal de Cristo, que não é para efeito de condenação, é para efeito de galardão, né? É para receber ou não o galardão, mas já estaremos salvos. Não é para checar se vamos ser salvos ou não, porque não se trata aí de purgatório, que a pessoa passa pelo fogo, né? Não. Ali quando se menciona o fogo, inclusive, né? 1 Coríntios 3, versículos 11 em diante, ele fala, o tal todavia será salvo como que pelo fogo. É que o fogo, Deus é um fogo consumidor, e ele como justo juiz, ele sabe tudo, ele vai nos julgar com reta justiça, e as nossas obras vão ali se revelar, como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, ou seja,
obras que resistem ao fogo e obras que perecem diante do fogo da presença de Deus. Aqueles que fazem obras por soberba, para aparecer para os homens, para não dar glória a Deus, essas obras vão perecer como palha, como feno. Agora, aqueles que trabalham com humildade, com temor ao Senhor, com reverência, com seriedade, a sua obra é como ouro, como prata, e vai resistir ao fogo. Ou seja, ele vai receber galardão. Aqueles que nem vão receber galardão nenhum, a sua obra vai se queimar. Mas a salvação é pela graça, e a pessoa permaneceu na graça, pelo menos, mesmo tendo os seus desvios, mas a pessoa permaneceu, né, na graça, não se rebelou contra Deus a ponto de apostatar da fé. Então o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, né? É o que diz lá 1 Coríntios 3. Mas, voltando aqui, porque escatologia é muito vasto, um assunto vai puxando o outro, mas só para concluir então, os mortos que partiram sem salvação não passarão pelo período tribulacional, porque eles já vão aguardar o juízo final. Não terão, portanto, uma oportunidade, uma nova oportunidade, porque a oportunidade é só enquanto a pessoa estiver em vida. Após a morte, não há mais nenhuma possibilidade de arrepender-se. Maravilha. Pastor Mateus 24, 22 diz assim, ó: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A pergunta que foi enviada é justamente essa. Quem são os escolhidos nesse versículo aí, em Mateus capítulo 24 e 22? Muito bem. Então, não dá para explicar todo o contexto. A gente até, é bom dizer, ó, que no nosso curso tem um capítulo só sobre o sermão profético, em que nós vamos ali explicando, porque o sermão profético é fundamental você entender, que está lá em Mateus 24, Marcos 13, Mateus 24 e 25, né? Marcos 13 e Lucas 21. É fundamental você entender para entender a escatologia, entender o que Jesus explicou sobre a escatologia e, claro, ali precisa compreender porque não está rigorosamente em ordem sequencial, porque Jesus responde a uma pergunta tripartida e, ao responder, ele acaba abrindo um parêntese para explicar o que foi perguntado e depois ele retoma o assunto e não está, por isso, em ordem cronológica, digamos assim. Agora, esse texto de Mateus 24 e 22, primeiro, os escolhidos são os israelitas. Não é a igreja terá sido arrebatada. Esses escolhidos são, na verdade, eles fazem parte do remanescente israelita. Esses são os escolhidos. E diz que o tempo não será abreviado. Marcos 13, 20, até mais claro, que não poderia ler, por gentileza, pastor Edson, esse claro. texto, Marcos 13, Marcos 20, 13. que é o texto correlato, que também fala do sermão profético. Olha o que diz. Se o Senhor... Isso. Pode ler? Sim, bora lá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, a minha Bíblia aqui é corrigida. Corrigida. Então veja como o texto aí é assim mesmo que está no grego. Você que é versado em grego pode conferir, né? A gente não está aqui citando termos gregos porque não precisa chegar a esse nível, mas a gente fala com segurança que a gente sabe, modéstia à parte, do que está falando. Então, o tempo verbal aí no grego é justamente no passado. Então, olha o que Jesus disse. Ele diz que os tempos, não é que eles vão ser abreviados, como se Deus mudasse a regra, usando aqui a linguagem futebolística, né? Mudar a regra do campeonato com ele em curso. Não. Deus já estabeleceu, lá em Atos 1, versículo 7, Jesus mesmo falou: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, já está estabelecido. Então Deus já estabeleceu 7 anos do período tribulacional, e esse período aí, mais precisamente, que se menciona em Mateus 24 e 22, que se não tivesse sido abreviado, nenhuma carne se salvaria, é uma referência mais precisamente aos 3 anos e meio, quando Israel vai ser perseguido pelo anticristo. Os escolhidos, os israelitas, o remanescente israelita, que aparece também lá em Apocalipse 12,
representado por aquela mulher vestida do sol, que é levada para o deserto para ser sustentada por 42 meses ou 1.260 dias, aquela mulher é o remanescente israelita. Está escrito lá, está claro, é só ler. É o restante do povo escolhido de Deus, é o remanescente, né? Em Romanos também, você vê isso, Romanos 9, 10 e 11. Então veja, a pergunta do irmão, agora, Mateus 24 e 22, fala sobre tribulação? Fala, mas aí já é a grande tribulação. Porque é o seguinte, ó, Mateus 24... É a segunda metade, né? Mateus 24 é o seguinte, ó, os primeiros versículos ali falam do princípio das dores, que é um período que você entende, comparando escritura com escritura, é um período que começa um pouquinho antes do arrebatamento e entra no início do período tribulacional. E as dores começam a aumentar aí. Porque princípio das dores, Jesus está falando das dores de parto. Então, por isso que outro dia eu até dei uma entrevista aí para um determinado portal e a pessoa usou bastante a parte isolada e muita gente pode não entender, mas eu fiz uma explicação. Eu não disse categoricamente que nós já estamos no princípio das dores, porque não podemos ser dogmáticos a esse ponto. Nós só podemos ter a certeza quando houver o arrebatamento, porque o princípio das dores ele começa no período do arrebatamento, mas ele adentra o início do período tribulacional. Então, não é esse o nosso assunto, mas Mateus 24, até o versículo 14 ali mais ou menos, 12 e tal, depois do 14 já começa a entrar outro assunto, Jesus está falando da primeira parte do período tribulacional. Né? Aí ele fala daqueles sinais, guerras e rumores de guerras e tal, fomes, pestes. Claro que isso já acontece hoje, mas vai se intensificar no início do período tribulacional. E isso está até em paralelo com o Apocalipse 6, que fala dos selos ali, né? Que também os selos falam da fome, da guerra, da morte, etc. Então, só que quando chega em Mateus 24, 15, aí Jesus fala da segunda metade. Por quê? Como nós sabemos isso? Porque ele fala do abominável da desolação. O abominável da desolação marca o rompimento, como está lá em Daniel. Porque Daniel disse que na metade da semana, o anticristo, o príncipe lá com P minúsculo, o anticristo, ele vai romper o acordo na metade da semana, ou seja... O texto está na mão aqui já. Exatamente, Daniel 9, 24 e 27. Né? Então ele vai romper. E ali Jesus fez referência a esse texto quando ele disse, olha, quem leia, entenda. Né? Aí ele fala do abominável da desolação. Se não quiser ler, pode ler. Daniel 9, 24 a 27. De 24 para frente? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o seu povo e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele, versículo 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações irá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Então aí tem dois príncipes, né? Não podemos confundir. Alguns, os pós-tribulacionistas, às vezes, eles confundem vem aí um príncipe só, mas tem dois, claramente. Tem um príncipe aí que é o anticristo, e tem o outro que será tirado, que é o Senhor Jesus, né? O Messias. Quando ele for tirado, a contagem das semanas é suspensa, claramente. Nós estamos no intervalo entre a
a 60ª ou 69ª, né? E a 70ª. Então tem um intervalo, o parêntese, o período dos gentios. Nós estamos, o período da igreja, né, que nós estamos vivendo. Aí diz que depois reiniciará, né? Quando reiniciar, o anticristo, ele vai fazer um concerto com muitos por uma semana, que é justamente uma semana de anos, os 7 anos da grande tribulação que resta, do período tribulacional. Na metade desta, ele vai romper o acordo e vai justamente profanar o templo. E Jesus, em Mateus 24:15, ele diz isso: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda, né? Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Então, essa fuga vai se dar quando? Já na segunda metade do período tribulacional. Então, a gente deu essa volta toda, mas muita gente acho que não acompanhou ainda a nossa série de estudos, né, que a gente fez, que resultou nesse curso, Perguntas Escatológicas, por isso que a gente está tá situando. Mas respondendo objetivamente, então, Mateus 24:22 fala da segunda metade, ou seja, da grande tribulação, né? E os escolhidos, claro, são os israelitas, né? Não é a igreja, que a igreja estará com o Senhor e depois a igreja virá com o Senhor. Quando Jesus se manifestar em poder e grande glória, Judas deixa claro que nós viremos com ele, né? E Apocalipse 19 também, a igreja virá com o Senhor. Então a igreja não pode ser esses escolhidos aí. Esses escolhidos são, sim, o remanescente israelita. Glória a Deus. Isso está claro, né? Como a água límpida. Como a água límpida. Que benção que a gente está tendo essa oportunidade para, através de todo o conhecimento do pastor Ciro, estarmos aí esclarecendo esses temas, não é, para os nossos amados irmãos. Apenas reafirmar que, se você deseja fazer o curso de perguntas escatológicas, que é esse livro, um livro de 250 páginas que foi escrito pelo pastor Ciro Zibordi, né, e compõe este curso ministerial que nós ofertamos através do CETADB. São 250 páginas e 101 perguntas respondidas, não é, neste conteúdo, para que você tenha aí uma especialização nessa área da escatologia. Acesse o nosso site, cetadb.com.br, para que você possa adquirir o seu. Ainda é possível respondermos mais uma questão. A pergunta é assim: João chorou porque não havia ninguém digno de abrir os selos do livro, nem na terra e nem no céu. Onde Jesus estava nessa hora? Essa pergunta é interessante, porque aí eu vou retomar aquilo que eu já falei agora há pouco numa outra pergunta, que quando nós olhamos para Apocalipse, a gente tem que ter esse cuidado. Apocalipse é uma revelação do futuro. Mas como que é essa revelação? É uma revelação por meio de um quadro pictórico. Veja, tem a ver com figura, tem a ver com símbolo, é uma revelação simbólica. Ou seja, o que João está vendo não é a realidade. João está vendo símbolos. Só que esses símbolos, por meio deles, Deus revela o que vai acontecer no futuro de modo real. Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Então, quando o irmão pergunta, porque aí o texto diz que João chorou porque ele olhou para aquele quadro pictórico e ele não viu ninguém para abrir o selo. Ele viu lá Apocalipse capítulo 5, né? Apocalipse capítulo 5. Ele não viu ninguém ali digno de abrir o livro, de fato, porque a própria Bíblia diz lá que ninguém era digno. E onde estava Jesus? Jesus estava desaparecido? Veja, era no quadro. Há um suspense. Era como se João, vamos dizer que João está assistindo uma peça de teatro, né? Então ele está vendo aquela peça e ele chora diante daquela cena, porque ninguém era digno de abrir o livro, desatar os seus selos, ele não via ninguém. Mas dali a pouco ele ouviu alguém dizendo: eis aí o cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Ou seja, há um suspense, porque aí Jesus entra em cena. Mas não é que Jesus estava ausente, literalmente. Porque Jesus, a rigor, ele é onipresente, ele está em todo lugar. E ele está no céu, à direita de Deus, a Bíblia é clara, né? Paulo falou que Jesus está sentado à destra de Deus. O Estevão viu Jesus em pé à direita de Deus. Então,
literalmente, Jesus está à direita do Pai. Aí o irmão pergunta, mas onde estava Jesus? Literalmente, ele está à direita do Pai. Agora, no quadro pictórico, na revelação simbólica que João estava vendo, há aquele suspense. Jesus está presente porque ia ser revelado para João que Jesus é aquele que, por meio da sua obra expiatória, a obra que ele realizou, ele comprou para Deus homens de todo povo, e tribo, e língua, e nação, e é por isso que só ele está no controle de todas as coisas, é ele que vai abrir o livro, é ele que vai desencadear no futuro, quando a igreja for arrebatada, ele, Jesus, vai estar no comando, vai continuar, ele está no comando de tudo, ele vai desencadear o período tribulacional, ele vai abrir o livro, ele abre o primeiro selo, aí aparece lá o primeiro cavaleiro do cavalo branco, que não é Jesus, é claro. Os amilenaristas dizem que é a vitória do evangelho. Complicada essa interpretação. Não vamos essa colocação, né? Não vamos zombar não faz sentido. Não vamos zombar da posição deles como eles zombam da nossa, né? KKK. A gente podia aqui dar uma gargalhada também, mas não vamos fazer isso em respeito aos nossos irmãos, a posição deles, mas eles dizem que é a vitória do evangelho. Outros dizem que é Jesus. Bom, Jesus, o mestre Antônio Gilberto já dizia sempre, Jesus não anda com más companhias. Então aquele cavaleiro branco não pode ser, aquele cavaleiro do cavalo branco não pode ser Jesus, nem a vitória do evangelho, que estamos falando do período tribulacional, é juízo, juízo de Deus. Ali Jesus está abrindo os selos que desencadeiam juízos sequenciais. Então, irmão, eu acabo aqui me alongando, pastor Hertz, mas respondendo objetivamente, Jesus chorou porque não havia ninguém digno de abrir os selos, né? Nem na terra, nem no céu. Não foi João chorou, perdão, né? João chorou, então, onde Jesus estava? Jesus estava onde ele sempre está, né? No controle de todas as coisas, Jesus está à direita de Deus, mas na representação. Eu creio que os irmãos que estão assistindo essa live estão entendendo, finalmente, quem não tinha entendido ainda, eu creio que está entendendo que Apocalipse é uma revelação por meio de símbolos. É como se João estivesse assistindo uma peça, né? Ali um teatro. Vamos usar um termo dos dias de hoje. É um teatro, é uma peça. Mas não é a realidade, é a representação do que vai acontecer de fato. Então ali está representando o quê? Que Jesus é o cordeiro que venceu, Jesus é o leão da tribo de Judá, e ele como vencedor é ele que está no controle de tudo, é ele que vai desencadear os juízos. Então aquele livro representa também, não é que existe um livro literalmente selado, não, aquilo ali representa que Jesus, ele vai desencadear os juízos. Assim que a igreja for arrebatada, os 24 anciãos que representam a igreja vão estar na presença de Deus no céu, né? A igreja estará no céu, ali Jesus dá início ao período tribulacional, ele dá o start no sentido dos juízos. O diabo vai estar agindo na terra com o anticristo e falso profeta, mas tem o juízo, a parte que cabe a Deus, porque Deus vai derramar juízo sobre a terra. Então foi isso que Deus revelou para João. Então Jesus, é por isso que tem aquele suspense para o cordeiro entrar em cena. Eis aí o leão, porque João estava chorando diante daquela peça, diante daquela apresentação. Meu Deus, esse livro está aí, esse livro selado por dentro e por fora, não tem ninguém que possa abrir e tal. Mas dali a pouco o ancião diz para ele, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e tal. Então é isso que foi revelado para João, né? Que Jesus é o cordeiro, mas ele estava no céu, né? Ele estava na presença de Deus, não é que ele estava ausente. Ele estava ausente só na representação. Na representação há um suspense, ele aparece depois. Mas não é que ele não estava presente no céu, literalmente. Maravilha. Como diz um certo ensinador que eu conheço, a Bíblia explica a própria Bíblia. É isso aí. Apocalipse 5 diz assim, ó, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí João deu aquela limpada nos olhos que estavam lacrimejados, que embaçou a vista dele. Aí o versículo 6 assim, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro,
como havendo sido morto e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha como uma Rapaz, o João ele chorou tanto que acho que marejou e embaçou a vista dele e ele não conseguiu identificar que ali, naquele trono, estava Jesus. Olha como uma representação, porque o cordeiro é fato. apresentado com vários 7 olhos e tal. Veja, não é Jesus literalmente. Não é uma coisa literal. É a representação, né? De fato. Então aqui fica claro para a compreensão não só do irmão que enviou a pergunta, porque na verdade é aquilo que eu sempre tenho dito. Tem aqueles que têm a dúvida, mas eles ficam assim meio tímidos e tal para fazer a pergunta. Então acabam aprendendo com a dúvida dos outros. Essa certamente foi aí uma oportunidade de esclarecer, não é, essa questão. Pastor, tem um irmão perguntando aqui sobre os cavalos do Apocalipse. Teve um que perguntou agora mesmo aí a respeito do cavalo branco, porque você mencionou o cavalo branco e disse que não pode ser Jesus, porque como já dizia o pastor Antônio Gilberto, Jesus não anda com más companhias, não é? Então, sobre os cavalos brancos de Apocalipse 6, qual a cor do cavalo do anticristo em Apocalipse? E aí com essa nós vamos encerrar hoje. Então, sobre os 4 cavaleiros, que eu já até mencionei alguma coisa aí, cada um fala de um tipo de juízo, né? São 4 cavaleiros. O vermelho fala da guerra, que vem logo depois do branco. O preto está escrito no próprio texto que ele representa a fome. E o amarelo representa a morte. O único que a Bíblia não diz o que ele representa é o branco. Só que como o contexto é de juízos, e como o irmão disse, a Bíblia explica a própria Bíblia, nós comparando, né, a Bíblia análoga, a gente chega à conclusão que esse cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 não pode ser o mesmo cavaleiro do capítulo 19, que é Jesus. Todas as vezes que Apocalipse fala de Jesus, a Bíblia diz, o texto diz que é ele, né? O Cordeiro de Deus e tal, Jesus. Sempre a Bíblia diz claramente. Aí em Apocalipse 6 não diz. Então, nós concluímos, claro, mediante análise do contexto, que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, né? Que assim que começa o período tribulacional, ele já começa a agir, ele já começa a liderar o mundo, já começa a articular, fazer o seu trabalho, né? Claro, ele vai ser um preposto de Satanás, então ele vai agir com poder debaixo da autoridade e tendo poder do próprio Satanás, a eficácia, diz a Bíblia lá de Satanás, juntamente com o falso profeta. O branco aí, claro, representa uma falsa paz, porque ele vai vir também com uma proposta de paz e tal. 1 Tessalonicenses 5 fala disso, né? Ali os versículos 1 a 3, quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição, ele vem com uma proposta de paz. Então, os 4 cavaleiros aí, eles representam o juízo. O vermelho, claramente, representa a guerra, né? Claro que a guerra, alguém dirá, é causada pelos homens, mas Deus está no controle de tudo. E esses juízos vão ser desencadeados por Deus. Então Deus vai permitir que haja essas guerras na terra, né? A fome também, e a morte de maneira geral, por meio de pestilências e tal, e muitas outras coisas, a escassez de alimentos e tudo. Aí o cavalo amarelo representando, então, a morte. E o primeiro cavaleiro, sem dúvida, respondendo também a pergunta, não é a vitória do evangelho, como dizem os amilenistas, e não é Jesus, porque Jesus não anda com más companhias. Então só pode ser mesmo o anticristo. O anticristo que vem com uma falsa paz aí e tal, com o arco na mão, né? Ele vem, na verdade, com uma falsa paz, porque, na verdade, depois ele vai, como nós até explicamos, ele vai romper o acordo que ele fará com muitos, não somente com Israel, ele vai fazer um acordo com muitos, várias nações, porque ele vai ser um líder mundial, né? Ele vai ter a sua liderança, vai ter uma abrangência mundial. Não quer dizer que ele vai liderar todas as nações, mas ele vai liderar aí nações importantes que vão dar a ele uma grande representatividade. Eu digo que ele não vai conseguir enganar todas as nações, porque depois, no julgamento das nações, a gente vê que vai ter nações que não se alinharam com ele, né? E vão ser as nações que vão ser poupadas, inclusive, e vão ingressar no milênio como povos naturais.
Agora, aquelas nações que se aliaram ao anticristo, aí vão ser condenadas, né? Como diz lá em Mateus 25, versículos 31 a 46, o julgamento das nações, também Joel capítulo 2, capítulo 3 e outros textos. Zacarias 14 também menciona alguma coisa. Então é o julgamento das nações. Então, pastor Hermes, eu creio que objetivamente é isso. O cavaleiro do cavalo branco é, pelo que tudo indica, né? A gente às vezes não é dogmático quanto a isso, mas usando a analogia geral da Bíblia, a gente não consegue ver outra. É como aquele caso de 2 Tessalonicenses 2 e 3, né? Em diante. Há um que o detém, não diz ali que é o Espírito Santo, mas tudo leva a crer que sim. E também Apocalipse 6 não diz literalmente, textualmente, que é o anticristo, mas tudo leva a crer que sim, que esse cavaleiro do cavalo branco, uma coisa a gente pode aqui ser peremptório, não é Jesus, e também não é a vitória do Evangelho, é algo negativo. Isso é algo negativo, a meu ver, e também com base em muitos estudiosos pré-tribulacionistas, só pode ser o anticristo. Maravilha. Pois bem, nós vamos encerrar, mas aqui, olha as perguntas que nós ficamos com elas aqui para a próxima. Vão nascer crianças no período tribulacional? Quem serão as duas testemunhas de Apocalipse 11? Como interpretar de forma geopolítica os eventos finais? As ovelhas que são nações, não é? Não receberam a marca da besta? Ou não receberão a marca da besta? Todos os vivos após a tribulação terão oportunidade de arrependimento? Estamos vivendo a noite escatológica? E assim as perguntas que ficaram, não é? Veja bem, nós trabalhamos aqui as perguntas de 1 a 7, de uma quantidade de 29, não é? Então nós temos assunto ainda. Nós vamos na próxima quarta-feira, né? Na próxima quarta-feira, a partir das 22 horas, nós retornaremos aqui e vamos juntar com as perguntas que surgiram hoje e vamos fazer um apanhado, porque muitas se repetem, e aí nós vamos continuar no assunto da grande tribulação, porque a gente percebe que o assunto é bastante palpitante, não é? Graças a Deus. Pastor Ciro, as suas considerações finais, para que a gente possa já caminhar para o encerramento. Amém, pastor. Só agradecer a oportunidade, né? Eu vou tentar na próxima live aí dar umas respostas mais objetivas, né? É que essas perguntas eu me preocupo às vezes em situar a todos, né? Porque eu sei que boa parte dos que estão participando já participaram também das outras lives, então eles estão bem informados. Mas tem gente que está pegando um bonde andando, né? E a gente fica preocupado com isso. Por isso que a gente faz toda essa contextualização, vai, volta. Mas é importante. Né? Quem já viu, rever. Quem já viu, rever. E quem não viu, está aprendendo. E a gente louva a Deus, não é? Pastor Eliseu, de Curitiba, Deus abençoe. Satisfação, né? Ter um irmão aqui. Ele e o pastor Ricardo Coriolano estão sempre aí conosco. Estão sempre com a gente, O pastor Ricardo até se candidatou para ir junto com a gente lá para Cuiabá. Olha, na AGO da CJDB mês que vem, não é? Vamos estar juntos, em nome de Jesus. Meus irmãos, queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram conosco nessa live, não é? Também louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando através do perfil do CETADB aqui no Instagram. Desejar que Deus abençoe a vida, a família, não é? O ministério de vocês, dê saúde, paz e, enfim, que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas abundantemente na vida de cada um. Ainda reiterar o pedido de oração pela saúde do pastor Daniel Nunes, de Campina Grande, assim como já oramos no início, né, dessa live, nós vamos orar novamente. Também pelo nosso companheiro, o pastor Jorge Melhorança, de São João do Meriti. Tem um irmão falando, tem um irmão até falando francês aqui, ó. Olha aí. Ah, mas é de Anápolis, né? Merci pour l'étude, bonne soirée à tu. Ele está falando aqui, agradeço pelo estudo e boa noite a todos. Mas é de Anápolis, né? Amém. Goiânia. Amém. Então é isso. Nós vamos orar. Pensei que era da França então mesmo. Não, ele não é. Ele não é, ele é aluno do curso. Ele faz o curso. Quando ele mandou mensagem interessado pelo curso, ele também mandou algumas mensagens em francês. Aí eu chamei ele para conversar e aí ele se identificou. Ele é um estudante de francês, assim como você, né? Assim como você também. Amém. Vamos orar
Vamos orar pelo pastor Daniel Nunes, pastor Jorge Melhorança, e assim estaremos já encerrando a live no dia de hoje. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amado Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos e glorificamos pela vida, pela bênção do Senhor, pela saúde, pela sustentação que o Senhor nos tem dado até aqui. Rogamos a tua bênção sobre a vida do pastor Daniel Nunes, que está em Campina Grande, cuja saúde está nas tuas mãos, precisando da tua intervenção também, o pastor Jorge Melhorança, que está em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Estende as tuas mãos poderosas, repreende o mal, envia a tua unção e cura os teus filhos em nome de Jesus. Todos quantos, ó Deus, estão acometidos por esse vírus, seja repreendido este mal de sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Haja saúde, haja restauração, ó Deus, no corpo, no físico dos nossos amados, e o teu nome seja bendito, seja engrandecido e seja louvado em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos. Amém? E graças a Deus. Pastor Ciro, saudação aí para a irmã Luciana, para a irmã Júlia. Deus abençoe vocês, a família, não é? Aos amados que estão conosco, todos vocês, não é? Os irmãos vão colocando o nome das cidades e a gente vai, mas se não anotar, Deus me livre, a gente não dá conta. Deus abençoe vocês. Quarta-feira retornaremos aqui às 22 horas para prosseguirmos com esse assunto maravilhoso, a grande tribulação. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Ciro, paz do Senhor. Amém. Até mais.